Tema: é tempo de reconstruir. Hoje de manhã vimos parte da história da vida de José, onde estudamos o capítulo 37 do livro de Gênesis, que, como compartilhamos pela manhã, facilmente poderia ser chamado de o capítulo dos irmãos invejosos, onde vimos José, que era tão amado pelo pai, odiado pelos irmãos, sendo vendido como escravo para uma caravana de comerciantes do deserto, onde o ódio dos irmãos crescia o agir de Deus prevalecia. Então, como prometido, abra sua Bíblia agora à noite, no livro de Gênesis. Nós vamos continuar olhando para a história da vida de José, mas agora no capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. E eu vou te convidar a manter a sua Bíblia aberta ao longo da leitura e da exposição da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto na sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, esse hebreu foi nos trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas, quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Texto lido, irmãos, te convido nessa noite a refletir sobre o seguinte tema: recomeçando do zero, lá do início. Ou o melhor tema seria talvez recomeçando abaixo de zero, como a gente vê aqui acontecer com José. Recomeçar do zero, que é uma prática que
todos nós sabemos o quanto é difícil e, por vezes, extremamente dolorosa, mas que com pouco tempo de vida, todos, ainda que a trancos e barrancos, vamos aprendendo a nos virar. Recomeçar do zero na escola, afinal de contas, todo mundo passou por lá, espero eu. Com novos professores e novos colegas a cada ano. Recomeçar do zero no emprego, recomeçar do zero num comércio, quando tudo vai mal e é preciso mudar de foco, mudar de área, mudar de direção. Recomeçar do zero quando todas as economias já se acabaram. E 2023 ainda está só nos primeiros dias de janeiro, primeiro mês. Recomeçar do zero, que é algo tão comum em nossas vidas. E segundo o texto dessa noite, parece ser a maior realidade também na vida de José. O bichinho, coitado, começa um pouquinho e algo acontece. E embora a leitura bíblica já fale claramente sobre esse recorte da história da vida dele, tem alguns detalhes que eu gostaria de esmiuçar um pouco melhor com os irmãos. Aquele garoto, José, que a gente viu no capítulo 37 de manhã, mimado e aparentemente, ali super valorizado quando comparado com os irmãos, fora transformado pelas contingências em que ele foi submetido. A passagem do tempo, irmãos, entre o capítulo 37, quando os irmãos demonstram o ódio e vendem ele, até esse capítulo 39, em que ele chega no Egito, lá na casa de Potifar, é algo completamente impreciso. O que temos é a história de um jovem vendido como escravo por uma caravana. Essa caravana, se você observar lá no final do capítulo 37, é para um tipo de pessoas. O tipo de pessoas que chega para vender ele no capítulo 39 é um outro tipo de pessoas. Ou seja, José teve que perambular pelos desertos da região, provavelmente passando de cidade em cidade, agrupamentos em agrupamentos, e sendo vendido e talvez revendido, até chegar no Egito. Lá, esse jovem escravo é vendido para um homem egípcio extremamente importante. Então José olha para essa situação, reúne as poucas forças que ele ainda tem ali no coração e vê que é a grande oportunidade da sua vida. Oportunidade dele se tornar alguém. O texto diz que Deus estava com ele, mas até agora tudo que ele tinha conseguido era ser um escravo caminhando de cidade em cidade. O texto diz que então tudo que José fazia, ele era bem-sucedido. Quem não queria um escravo desse? Porém, observe bem que mais uma vez, apesar de José não fazer nada exatamente errado, porque a gente não tem nenhum indício que José fez nada errado lá na casa do pai, a gente não tem nenhum indício que ele fez nada errado no período que ele andou nas caravanas de comércio, a gente não tem nada errado feito por José na casa de Potifar. Apesar de José caminhar com Deus, sabendo que ele era o Senhor da sua vida, ao ponto dele recusar propostas interessantes, ele continua se tornando alvo de ações de pessoas mal intencionadas. Pessoas que, como vimos hoje pela manhã, alimentam as sementes do pecado que estão lançadas nos seus próprios corações. Então, por isso, acabam mais cedo ou mais tarde produzindo fruto de morte, produzindo mal, produzindo pecado. Potifar, que não era besta nem nada, percebendo o quão bem-sucedido José era em suas tarefas, começa a colocar José responsável por coisas cada vez maiores, cada vez mais importantes, até chegar ao ápice da carreira de um escravo. Os dias de prosperidade também reservam os seus próprios desafios, irmãos. Porque às vezes a gente olha para o dia ruim e aí a gente lembra do quão difícil está. Mas também existem dificuldades extremas nos dias bons. O texto então fala que José era um homem bonito. José era um homem bonito. E veja, irmãos, ser bonito nesse caso é um grande problema. Porque se ele fosse feio, passava batido, fazendo o seu serviço. Mas Deus teve que fazer José bonito. Ao passo de que a esposa do seu senhor começa a se interessar por ele. E não importa o que ele faça para se desvencilhar dela, para evitar estar perto dela, ela continua investindo de maneiras cada vez mais difíceis de sair.
até o ponto em que ela arma a arapuca perfeita. Dessa vez José não tem para onde correr. E José, infelizmente, cai na armadilha. E aqui percebemos uma grande diferença de comportamento entre José, agora, no meio da armadilha, tendo a oportunidade para fazer o que ele quisesse ali, com o que a gente viu no capítulo 37, feito pelos seus irmãos, que queriam matar e acabaram vendendo José para outras pessoas. Diante da oportunidade, diante da situação ali, podendo aproveitar tudo, ele já era o escravo favorito do seu senhor, irmãos. Agora era a chance dele se tornar o escravo favorito da sua senhora. Era sussa, molezinha. Era ponto, fácil de fazer. O maior status conquistável por um escravo estava diante dos olhos de José. Agora era só comemorar. Quando a tentação ocorre e ao mesmo tempo as circunstâncias são favoráveis ao pecado, então nossa situação fica realmente difícil. É aí que a gente tem a nossa fé testada. Em tais situações, irmãos, somente a graça de Deus pode realmente nos deter, porque não tem nada em nós mesmos capaz de nos frear. Mas é quando a tentação se apresenta nitidamente diante de nós, que também encontramos oportunidade de contínuo crescimento do poder e da graça de Deus nas nossas vidas. José já havia tomado uma decisão muito antes dessa arapuca ser feita. E na hora mais crítica, em que ele não tinha o que fazer, a boca de José deixa escapar aquilo que o seu coração já vinha meditando há muito tempo. Ele fala daquilo que ele está cheio. A armadilha pode ter sido uma armadilha nova, mas o preparo do coração precisa ser bem anterior ao surgimento da tentação, bem anterior ao surgimento do problema. Orar no meio do problema é super importante, mas o quão preparado a gente estava antes de surgir o problema, mostra a nossa maior ou menor capacidade de lidar com o problema. E José estava preparado. E permaneceu fiel aos ensinos de seus pais, fiel ao seu Deus, fiel também ao seu senhor Potifar, que sequer perguntou para ele como é que era a história. E por conta dessa escolha que José fez, ele paga um preço terrível. Ele é difamado, ele perde tudo que ele tinha se empenhado ao máximo para conquistar e ele é preso. Ele agora é um escravo prisioneiro, é o pior tipo de escravo. Porque é um escravo prisioneiro e que foi amplamente difamado por ir contra o seu senhor. Depois de contemplar uma esperança real de vida boa, de sonhar em ficar encostado pelo INSS do Egito, José se vê no pior status de vida. Agora não tem mais nenhuma garantia de que ele vai ter nem o que comer por muito tempo. José poderia se permitir envolver num vendaval de autocomiseração, passando a lamentar porque Deus permitira que tais desgraças tivessem acontecido na sua vida. De filho amado a escravo. Então ele se dedica, cresce, prospera. Aí quando parece que vai, é caluniado e perde tudo. Agora é pior categoria de escravo. É colocado numa prisão. Ele tinha tudo para passar a viver uma vida de eterna reclamação, de reclamar de tudo. Afinal de contas, ele já tentou de novo e não conseguiu. Só sofreu, só apanhou. Em qualquer lugar do mundo em que estejamos, vão existir muitos corações tristes e solitários ao nosso redor. Isso é um fato. Em qualquer lugar que você chegar, certamente vão existir pessoas sofridas com as circunstâncias da vida. Pessoas com questões, sim, que vão ser bem mais fáceis do que as coisas que você está tendo que lidar, com os problemas que você está tendo que resolver. Mas também pessoas com situações extremamente difíceis e complicadas, que você sequer consegue conceber. Pessoas sofridas. José, ao invés de se fechar na sua própria dor e ficar ali vivendo o lamento, ele segue olhando ao seu redor, ele segue servindo as pessoas. E tanto esse capítulo 39 como o capítulo 40, que a gente também vai entrar em breve, nos mostram um José realmente sensível ao sofrimento alheio,
sensível às necessidades ao seu redor. Um José disposto a cuidar, amar e servir as pessoas, apesar da dor que ele carregava. Um José, como já foi falado pelo nosso pastor Jackson aqui, e eu nunca mais esqueci, ele pregou isso em 2019, José é um exemplo de automotivação. José, ao longo da vida, se tornou alguém automotivado, que não mais precisava do pai dizendo que não, o que era bom para ele e o que não era, que não mais precisava de status social para poder fazer alguma coisa, não, porque você é o chefe da casa, porque você é o isso, você é o aquilo, mas alguém que servia com um gesto de amor às pessoas e ao seu Deus, ao seu Senhor. Então, na prisão, depois de chegar lá, depois de ter sonhado tanto, José bate na prisão e o que ele faz? Serve de novo. Serve as pessoas, serve ao carcereiro, serve as pessoas angustiadas e aflitas que estavam ali, pessoas condenadas à morte, pessoas que tinham recebido penas e eram inocentes. Ele entende que a sua vida está nas mãos de Deus, e como alguém vivendo nas mãos de Deus, ele precisa servir a todas as pessoas. Então, quero destacar com você alguns ensinamentos desse texto para nós. Em primeiro lugar, preparado para anotar? Quinta-feira a gente vai perguntar, hein? Em primeiro lugar, todo lugar é lugar de graça. Todo lugar é lugar de graça. Eu sei que tem momentos que são verdadeiramente bizarros na vida. Momentos que, se a gente pudesse, a gente simplesmente deletava. Eu sei que tem momentos de sofrimentos que são tão profundos e tão intensos que parece que a gente nunca vai conseguir sair de lá. Tudo que ocupa o nosso coração e a nossa mente é dor, é sofrimento, é como está difícil, como é impossível seguir em frente. Mas mesmo nesses momentos, a palavra de Deus nos garante que estamos num lugar de graça. Deus está nesse lugar. José, quando ainda aguardava a discussão dos seus irmãos lá atrás, se eles iam de fato matá-lo ou não, ele teve que esperar, ele teve que confiar. Porque mesmo enquanto os irmãos não sabiam o que seria feito, Deus já tinha mandado uma caravana naquela direção. Deus já tinha preparado todas as coisas para levar José até o Egito. Mesmo que José não soubesse disso, mesmo que os seus irmãos sequer pudessem sonhar com isso, Deus já tinha propiciado todos os meios, que não foram meios fáceis. Pelo contrário, ser escravo não é fácil em situação nenhuma. Depois, quando caluniado lá na casa do egípcio, e a morte de novo se torna uma opção, afinal de contas, o que é a vida de um escravo? Nada, uma ofensa a alguém relevante no reino do Egito. Deus já tinha promovido o resguardo para ele na prisão, a garantia de que ele ficaria lá seguro. Isso porque, independente do quão dolorosa tenha sido qualquer destruição que qualquer um de nós tenhamos passado, qualquer dissolução que tenha havido na nossa vida, qualquer problema que tenha se levantado contra você, meu irmão, minha irmã, qualquer coisa que ainda venha a surgir, todo lugar, toda circunstância, todo momento é lugar de graça. Exatamente como vai nos ensinar o salmista, registrando lá no Salmo 139, versículos 7 ao 12, que a gente canta maravilhosamente, que a gente cita para momentos, quando a gente quer mostrar como Deus é grande, mas a gente esquece no momento da aflição. O Salmo 139 diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na eternidade, na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Se em todas as extremidades Deus está e Deus sustenta, como que Ele não estaria conosco nos nossos desafios diários? A mão do Senhor não se afastou de José nem por um instante sequer. O que pode te fazer pensar que Ele vai se afastar de você? Por que tantas vezes a gente vive como se Ele tivesse realmente nos abandonado? Todo lugar, grava isso no seu coração, grava isso na sua mente, todo lugar é lugar de graça.
Se 2023 começou como um grande ano para você, e eu sei que algumas pessoas estão tendo um grande ano, louvado seja o nome do Senhor, que realmente seja um ano espetacular. Mas se 2023 já te trouxe desafios dificílimos, coisas difíceis de ultrapassar, coisas que você também não vê solução, louvado seja o nome do Senhor, porque nessa circunstância, nessa situação, Deus está com você e a graça do que você está enfrentando. Porque todo lugar é lugar de graça. E mesmo em meio a desafios, o Senhor permanecerá cuidando de cada um de nós. Deus está em todos os lugares e seu poder e controle permanece soberano sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre todos. Chegamos assim ao nosso segundo ponto. O preparo é essencial. Segundo ponto, o preparo é essencial. Essa semana teremos trilha no sábado. Muito obrigado. Teremos trilha no sábado. E no fim do culto eu vou dar alguns detalhes sobre essa trilha, né? A gente vai passar nos avisos aí, como é que vai ser, quanto tempo. Porém, apesar dos detalhes que nos são oferecidos para a vida, sempre tem gente que não se prepara. Ao olhar para a história de José, vemos uma série de eventos para os quais parece impossível se preparar. Quem vai se preparar para uma possível morte pela mão dos irmãos? Quem pode se preparar para ser vendido como escravo? Quem pode se preparar para ser caluniado? No entanto, o preparo mais importante e que não costuma falhar é o preparo do coração. E é esse que faz toda a diferença. É ponto pacífico aqui na nossa igreja que o rotineiro exercício das disciplinas espirituais é essencial para o preparo do coração. Repetimos isso com uma frequência imensa. É até engraçado quando a gente vê nos núcleos as pessoas dizendo, né, a gente entende que tem que orar, que tem que ler a Bíblia, porque é isso mesmo. Pois assim como as crianças, meus irmãos, não sei se você já conviveu com uma criança de 7 a 8 anos aí, e eu espero que pare aqui em 8 anos, tem dificuldade para tomar banho, e você tem que falar 10.000 vezes para alguém que está sentindo que está fedorento, que ele tem que tomar banho. É nossa função, enquanto irmãos em Cristo, ficar lembrando o quão fedorento é o nosso pecado, o quão impregnado a gente fica dele, e o quanto as disciplinas espirituais servem como esse banho para trazer renovo sobre a nossa vida. Para que a gente possa, de fato, ter preparo para enfrentar o que vai vir. Coisas que a gente não tem como saber o que é. Tanto dias bons, para a gente conseguir permanecer fiel, como quando vierem os dias maus. E como o nosso coração reagirá a cada um desses dias. Como o seu coração vai reagir a cada situação. Um coração cheio de amargura e reclamação, certamente continuará numa vida de lamento e murmúrio. Reclamando de tudo está ruim, Bolsonaro é o presidente, está horrível, Lula é o presidente, está horrível, entra outro presidente, está horrível, e está tudo horrível. Por quê? Porque não consegue ver graça em nada. Mas um coração cheio de esperança, um coração cheio de fé, certamente terá melhores condições de enfrentar qualquer desafio. Pode ser qualquer governo da terra, que inclusive você deteste, você tem esse direito. Porém, o Senhor também continua ali. O Senhor continua ministrando graça. Então, o nosso desafio é preparar o nosso coração. Perceba que em ambos os casos, Deus estará conosco, seja nos dias bons, seja nos dias maus, porque todo lugar é lugar de graça. Mas o nosso preparo fará toda a diferença em como que a gente vai lidar com as condições que vão surgir. O automotivado José parece ter sido alguém imbatível quando a gente lê a história dele do início ao fim. Só que ele era tão falho quanto eu e você, tão limitado como cada um de nós. Como ele conseguia seguir em frente quando não havia ninguém ali que pudesse ajudar? Como que ele dava conta dessas coisas? As convicções de José, aquilo do que José se nutria diariamente, acabava por tornar-se visível nos comportamentos que ele tinha. Tanto que as pessoas começavam a ver que valia a pena colocar as coisas na mão de José, porque o Deus de José estava com ele. Irmãos, o preparo é fundamental, porque apesar de você já ter vivido sei lá quantos anos, muitos ou pouco, e aí
varia de como você acredita que vai viver nessa caminhada aqui por essa terra, esse ano pode trazer sobre você, e eu espero que não, mas pode trazer sobre você momentos de traição, momentos de abandono, momentos de dor. Esse ano pode ser um ano de grandes derrotas, de destruição. O próprio panorama mundial, eu não sei se vocês estão acompanhando nas redes sociais, os grandes ícones de tecnologia, de finanças, têm dito que 2023 vai ser um ano terrível financeiramente, que o panorama vai ser ainda pior do que tudo que a gente viveu até aqui. E a coisa realmente, não estou falando, desejando essas coisas não, irmão. Não adianta você repreender, não. Mas é a gente realmente se preparar, entender o que tem de importante nessa palavra. A coisa realmente está entrelaçada com como você tem se preparado para o que vai vir. Porque é bem verdade que a gente tem brincado de ser crente. A gente lembra de orar, a gente lembra de ler a Bíblia, a gente lembra de buscar o Senhor quando a coisa aperta já no pescoço. Mas será que precisa disso? Será que se a gente se preparar não fica mais fácil de lidar com as situações que virão? Deus entregou nas suas mãos um ano em que Ele te garantiu saúde. Ele te deu um lugar para você estar, te deu roupas para usar, te deu conhecimento para você produzir. O que você fez com tudo que Deus te deu nesses 15 dias de janeiro? Qual foi a grande diferença que você produziu no ano de 2023? Qual foi a grande diferença no seu preparo em 2023 para que o ano realmente seja um ano diferente? Vencer o dia mal também depende do quão preparado você vai estar. Prepare-se, leia mais a Bíblia, ore mais, converse com o Senhor com sinceridade, abre o teu coração para Ele, exponha tudo para o Senhor, seus medos, suas inseguranças, suas vontades, seus sonhos, tudo, cada detalhe, exponha para Ele. Pois é certo que os dias maus virão. E como que o seu coração vai lidar com eles? Um coração absolutamente cheio de séries, dos diferentes streamings, que é capaz de citar catálogo de cima a baixo. Um coração que conhece todos os jogos gratuitos disponíveis nas mais diferentes lojas. Porque quando a gente diz que a gente está brincando de ser crente, é que tudo arranja espaço na nossa agenda. Mas Deus, a sua palavra, tem ficado sempre para depois. Então prepare-se hoje, prepare-se agora. Porque chegamos ao terceiro ponto e o ponto final dessa reflexão dessa noite. A última aplicação do texto é: sirva sempre as pessoas como ao próprio Deus. Sirva sempre as pessoas como ao próprio Deus. Não poderíamos olhar para a vida de José sem falar de serviço. Afinal de contas, o que é esse cara, né, que saiu da casa do papai em que ele tinha tudo e começou a servir todo mundo pelo caminho, né? Algo nitidamente aconteceu. Em todo o tempo, desde que teve a sua comodidade removida, José sempre se dedicou ao serviço. E aqui talvez more o motivo pelo qual você, e talvez eu mesmo, tenhamos tanta dificuldade em servir com amor as pessoas ao nosso redor. Talvez, é bem possível que nós tenhamos nos tornado pessoas acomodadas com o que Deus nos deu. E devido às facilidades, das bênçãos recebidas, talvez tenhamos nos paralisado. E por isso, nunca estamos dispostos a ajudar. E isso impacta na forma como a gente serve as pessoas ao nosso redor. Não só na qualidade do que fazemos, mas também na forma como a gente se dedica a servir qualquer pessoa. Na vontade que nos leva a servir alguém. Tipo aquilo, né? Quando você faz o café da manhã, e prepara, no meu caso eu sou casado, então você prepara o café da manhã, leva lá na cama e fala: meu amor, está aqui um café da manhã. E ela bate o olho e fala assim: esse ovo está meio esquisito, né? E aí você faz o quê? Então vai lá fazer o seu, engole isso aí então, ou então sei lá, que forma de reagir. Como que a gente reage?
Como que a gente serve? Se servir já está difícil, quando a gente se depara com qualquer dificuldade maior nesse serviço, será que a gente tem entendido que o nosso serviço não é a pessoas e sim a Deus? E a mensagem para você nessa noite, meu irmão, é que assim como aconteceu com José, Deus pode remover completamente a sua zona de conforto. Tudo que tem te paralisado e que te faz muito bem, pode ser removido por Deus para que você cresça. Porque se Deus fizer algo desse tipo, nunca é mal intencionado. Nós agimos mal intencionados, mas Deus não. Se Deus remover o seu conforto, se Deus tirar algo de você, sempre será para te direcionar a crescimento espiritual. Sempre, todas as vezes. No próximo domingo entraremos exatamente nessa seara da reconstrução, dizendo que ninguém constrói ou reconstrói nada sozinho, nem heróis da fé como José, muito menos eu e você, porque carecemos de uma força e autoridade que vai além de nós mesmos, pois servir já é algo difícil demais. Servir então as pessoas como se estivéssemos servindo a Deus, parece de novo algo impossível a se fazer, algo de novo difícil demais. Se nem a Deus, irmãos, nós temos servido lá muito bem, como é que eu vou dizer que eu estou servindo bem as pessoas? Mais uma vez, precisamos de um exemplo ainda maior que o exemplo de José. E dentre todos os homens que caminharam sobre essa terra, somente um foi capaz de servir tão plenamente aos seus irmãos e amigos. João, no Novo Testamento, capítulo 15, versículo 13, vai dizer assim: ninguém tem maior amor do que esse, que dá a própria vida pelos seus amigos. Jesus, num ato de obediência a Deus, se entregou para eliminar o senhorio do pecado sobre a minha vida e sobre a sua. Assim como no ato supremo de amor, Ele entrega a própria vida, para que nós tivéssemos as nossas vidas restauradas, sim. Mas Jesus também nos demonstra a importância de cuidarmos e servirmos aos nossos amigos. Quando olhamos para Jesus, vemos que Ele era um Deus perfeito, e era um Deus que caminhava com pessoas imperfeitas, com pessoas falhas, pessoas mentirosas. Era um Deus que caminhava ali com discípulos, sabendo todas as coisas que eles pensavam e sentiam, sabendo inclusive das traições que viriam, do abandono quando fosse o momento mais doloroso da sua caminhada na terra. Ele ainda assim cuida deles, ensina eles, ama eles, se dobra diante deles e lava os seus pés, mostrando a necessidade de servir. De todos, inclusive de Judas. Jesus é esse que de maneira muito mais plena do que José seria capaz, mostra o verdadeiro sentido do serviço, de servir as pessoas, porque Ele serviu no seu poder. Meu irmão, minha irmã, você também é capaz, você também é habilitado a servir qualquer pessoa, em qualquer situação. Talvez você não seja o melhor cozinheiro, e eu já comi a comida de alguns irmãos aqui, eu sei que não são, mas não é nada que o vídeo no YouTube não possa te ajudar a fazer uma coisa melhor. Como temos alguns aqui que são extraordinários, e o café da manhã vai estar aí para provar de novo. Talvez você não seja a pessoa mais carinhosa do mundo, mas não há um abraço que 2 braços não sejam capazes de dar. Talvez você não tenha palavras para falar para as pessoas em necessidade, mas você pode se aproximar, você pode abraçar, você pode se dispor a ajudar. Faça o que tiver ao seu alcance, não é nada impossível não, irmãos. O serviço é algo possível. Porque no reino de Deus não há falta de serviço. Nas palavras do nosso Senhor, o que existe é uma falta de trabalhadores. O que existe é uma falta de pessoas dispostas a servir. Pois Deus está igualmente presente aqui, nesse lugar, agora, conosco, participando de tudo que aconteceu até agora. Nos lembrando, sim, que todo lugar é lugar de graça, e esse lugar é lugar de graça. Nos ajudando a nos preparar dia após dia para todo e qualquer desafio que vier.
mas acima de tudo, irmãos, nos lembrando que somos parte de um grande reino de trabalhadores, não de consumidores, não de pessoas para serem servidas, mas de pessoas para servir, porque só existe espaço para um rei nesse reino. Um reino comprometido com um plano de redenção de toda a criação, um plano que redime homens e mulheres de todos os povos, em todos os tempos, um plano que nos leva a servir com fidelidade, com amor, um plano que nos leva a fazer o nosso melhor em toda e qualquer circunstância, seja quando você está servindo a pessoa que você ama, seja quando você está servindo aquela pessoa por quem você tem aquele incômodozinho, não vou dizer que você odeia, né? Mas que você tem um incômodo, ou até pessoas que você odeia. O Senhor pode usar o serviço para quebrar o seu coração e te fazer construir novos relacionamentos. Não visando, irmãos, porque o serviço nosso, enquanto servo do Senhor, jamais pode ser um serviço visando glória, visando reconhecimento, embora eventualmente essas coisas venham, mas visando servir sempre como se estivéssemos servindo ao próprio Deus. O exemplo que veio na minha cabeça, irmãos, é exatamente como se a gente estivesse falando de um carrinho maravilhoso. Aquele carrinho, né, que a criança ganha ali, no Natal acabou de passar aí. Então imagina aquele carrinho que vira cambalhota, que faz tudo, sobe na parede, voa e solta raio laser e faz tudo. Esse carrinho maravilhoso, sem pilha, ele faz o quê? Nada, absolutamente nada, ele para. Mesmo a maior automotivação que exista na Terra, sem a origem de força certa, vai parar mais cedo ou mais tarde. Nessa manhã existe uma pilha muito maior e muito mais alcalina que qualquer outra que você possa ter conhecido. E ela está estendida diante de nós, uma pilha com energia do alto, energia eterna, que transforma a nossa existência, que muda a nossa forma de ver o mundo, uma pilha que nos faz viver o serviço de forma prazerosa, que nos faz servir de verdade, nos faz ter força para fazer o nosso melhor, com amor, de forma realmente amável. Uma pilha que nos torna capazes de construir, de recomeçar, apesar de todas as amarguras que vivemos na vida, apesar de todos os desafios que surgiram no caminho. Essa pilha tem nome. Não é Duracell, não é Rayovac ou qualquer outro nome de pilha que você tenha se lembrado, mas se chama Jesus Cristo, o Rei da Glória. Ele é aquele que, uma vez entrando na sua vida, pode transformar por completo. Você não pode sair daqui sem trocar suas baterias velhas por essa infinita fonte de energia autossustentável de fé. Você não pode sair daqui sem entender que, muito além do que um culto onde você encosta e recarrega suas forças para chegar muito mal na sexta-feira, quando tem energia, o Senhor nos chama a uma vida totalmente conduzida pela energia e força e poder do Espírito Santo de Deus. Hoje, todos nós precisamos entender que mais do que uma parte de um carrinho, porque no exemplo do carrinho, a pilha é uma pequena parte, né? É o que dá energia, mas continua sendo uma pequena parte. Jesus Cristo, Ele precisa ser tudo na nossa vida. Não dá para continuar sendo só uma parte. Ele nos chama a fazer dele a nossa motivação, a nossa energia, o nosso meio, a forma como fazemos, e por isso fazemos e servimos com amor, mas Ele nos chama também a ter como objetivo a sua honra e a sua glória. Então tudo parte dele, tudo acontece por meio dele e tudo nos leva a Ele. Então você não só viverá bem tendo esse tipo de comunhão com Ele, de conexão com Ele, como você viverá automaticamente promovendo a glória de Deus por onde quer que você passe. De maneira que, assim como falavam de José, independente de se ele estava na caravana de escravos, se ele estava com Potifar ou se ele estava na prisão, as pessoas olhavam e viam que o Deus dele era com ele. As pessoas olharão para você e perceberão que você pertence a um Deus diferente, a um Deus especial. Essa noite, o Senhor coloca diante de nós a oportunidade de rever como caminhamos até aqui. 2023 ainda tem
assim, série de eventos para acontecer, tem muitos dias para vir, não sei quantos eu ainda terei de vida, como eu sei que você também não sabe, mas eu sei que eu quero viver cada um desses dias, conduzido, controlado, alimentado, nutrido pelo Senhor da glória. Você já tomou essa decisão? É a oportunidade de, diante do Senhor, ter um 2023 diferente de tudo que você já viveu, confiando nele, sabendo que mesmo nos momentos difíceis, Ele não te abandonou e há de promover a glória dEle em você e através de você. Vamos orar? Deus Santo e Poderoso, obrigado, Pai. Obrigado porque apesar de pessoas serem tão difíceis como a gente viu o início da história de José, obrigado, Senhor, porque apesar de mim e apesar de cada um dos meus irmãos, o Senhor continua nos amando. O Senhor continua derramando graça sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos abandona, mesmo nos momentos que a gente se sente completamente só. A Tua palavra nos garante que ainda ali o Senhor está conosco. Ajuda-nos, Senhor, a todo dia, a todo tempo, em toda circunstância, reconhecermos o lugar onde estivermos como um lugar de graça. Ajuda-nos, Senhor, a todos os dias da nossa vida nos prepararmos, que a gente pare de brincar, Senhor, de ser crente, a gente entenda que é preciso mais. O mundo tem ensinado tantas coisas, Senhor. A gente tem sido engolido por uma série de ideias, de ideologias, de propostas, que quando a gente vê, a gente já aceitou de bom grado, Senhor, porque estamos vazios, estamos sendo cheios de semente do mal, cheios de semente de morte, Senhor. Que a gente realmente consiga entender a importância de nos enchermos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a buscar na Tua palavra alegria, amparo, sustento, alimentação para a nossa alma. Deus, e acima de tudo nós pedimos que assim, Pai, como nosso Senhor nos serviu, assim como o nosso Senhor dia após dia venha ao nosso encontro, nos limpando dos nossos pecados, nos renovando e nos dando força na caminhada. Que nós sejamos, Senhor, braços Teus, para agir na vida dos nossos irmãos, para servirmos a todas as pessoas, para que todos, Senhor, vejam que somos Teus filhos e que isso faça toda a diferença por onde quer que passemos, em nome de Jesus. Amém.